Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Está dando para ler aqui, amados? Consegue ler? Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 20, do verso 7 ao 12. Todos acharam? Amados, aqui você pode dar glória a Deus, viu? Aqui você pode dizer obrigado, Jesus. Aqui você pode expressar a tua adoração. Aqui você tem a liberdade, viu? Para expressar aí a tua adoração. Atos capítulo 20, do verso 7 ao 12, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Oremos. Pai Santo, nós em nome de Jesus queremos te agradecer por esse momento do qual o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, Senhor, reunidos nesta casa de oração. Estamos aqui reunidos, ó Pai, com esse espírito de adoração, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E o Teu Espírito, Pai amado, é o Espírito da palavra. Que Ele, Senhor, meu Deus, venha nos ensinar, que Ele venha trazer luz ao texto, Senhor amado, em nome de Jesus, que Ele fale ao nosso coração, que a Tua palavra fale ao nosso coração, Pai amado, é em nome de Jesus. É verdade que o Senhor já falou através dos louvores, através daquele que ministra o Teu louvor, mas continua falando conosco, Senhor. Continua falando conosco através da Tua palavra. Nós somos carentes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo deste lugar tudo aquilo que rouba a Tua palavra, que rouba a semente do nosso coração. Toda distração caia por terra no nome de Jesus. Pai, leva cativo cada coração que aqui está, Pai amado. Que Teu Espírito Santo, Pai, tome a cada coração que aqui está. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, eu coloquei como tema, como título desse sermão, quando a palavra de Deus já não é o suficiente. Na vida, a gente se acostuma com tudo. Percebe? Já parou para pensar nisso? A gente se conforma com tudo, se acostuma com tudo. Até com uma pedra no sapato, a gente se acostuma. Ou não? Está machucando, mas na correria, na dificuldade, você vai continuar usando o sapato, não dá tempo para tirar a pedra do sapato, e você se acaba acostumando. Na vida da gente, a gente se acostuma com tudo. Quem não era casado, quando casa, é meio estranho, mas ele acaba se acostumando com o casamento. Alguns nem tanto, né? Alguns casam e pensam que é solteiro. É um cara de pau. Casou e quer ter vida solteira. Acabou a mamata, legal. Agora você pertence a alguém. Agora você tem um dono. Na vida, tudo a gente se acostuma. Na vida, com o passar do tempo, tudo se torna um monólogo. Tudo se torna algo assim que é normal, tudo é normal. O fato de você ir trabalhar todos os dias é tão costumeiro que você nem percebe, nem dá conta de tudo aquilo que você faz. Quando você vê, muitas vezes você deu conta, você está sentado no seu trabalho. Tanta correria, você já está acostumado com isso. Nós nos acostumamos com tudo.
Até para fazer ginástica, quando você vai começar a fazer exercício, ginástica, você fica todo quebrado. É ou não é verdade? Mas com o tempo, você fica afiado, fica ligeiro, fica esperto, já não sente mais dor, né, Carlinhos? Na vida a gente se acostuma com tudo. Também nos acostumamos também, na igreja não é diferente. Achamos que vir na igreja é um hábito, é um costume, é algo corriqueiro. Eu estou acostumado a ir na igreja. Tem muito crente que vai na igreja, mas parece que vai ou empurrado, ou então puxado, ou então carregado. Porque o culto já não é mais a mesma coisa. O louvor, o pastor Lênin sempre coloca os mesmos louvor, o pastor Fantini sempre com aquela palavra. Se torna costumeiro. E parece que a palavra de Deus, o culto, precisa ter coisas, precisa ter manifestações, precisa subir na parede, o pastor precisa sapatear, o pastor ou alguém precisa... Porque a palavra parece que já não é mais o suficiente, a palavra já não é tudo que eu queria, precisa ter algo mais, necessitamos de algo mais, amados. Por que nós acostumamos também a estar na igreja? Vamos na igreja discutindo futebol, muitos nem vêm na igreja, porque está tendo um jogo de futebol, eu não vou trocar, eu vou perder o futebol, a igreja tem todo fim de semana, será? Palavra eu ouço de tudo quanto é jeito, na internet, na televisão, no rádio, na rua, tudo que é lugar. Parece que a palavra já não produz mais o mesmo efeito. Essa passagem que eu li para os irmãos, em Atos 20, Paulo estava de viagem, e nessa ocasião, ele parou num lugar para pregar, nessa cidade ele parou para pregar uma palavra, um culto daquela noite, e o culto começou às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde começou o culto. Meia-noite, o fogo estava descendo aí. Palavra. Diz a palavra que existia tinha um rapaz chamado Eutico, um jovem, estava sentado na janela. Tanta gente que tinha naquele lugar, naquele cenáculo. O cenáculo, amados, era como se fosse um salão grande, alto, com escadaria, tinha janelas, e ali dentro devia ser um fumaceiro danado, porque tinha muitas, não existia luz, que nem você faz hoje. Hoje vocês têm aqui luz, tem ar-condicionado, tem cadeirinha para sentar, tem um som acústico, tem tudo isso, tem o data show, vocês podem acompanhar a pregação, podem acompanhar. Naquele tempo não tinha nada disso não, ora tudo na garganta. Paulo tinha que berrar, e mesmo assim, ele começou às 6 da tarde, e foi até meia-noite. Vai ter palavra assim, só Paulo mesmo. E meia-noite, esse rapaz que estava sentado lá, ele dormiu, ele caiu, o negócio estava tão monótono, talvez a pregação estava tão monótona, tão cansativa, que ele caiu da janela e dormiu, pegou num som danado, caiu e quebrou o pescoço. Não, quer dizer, estou falando aqui, mas não sei se quebrou o pescoço, lá não fala nada. Mas diz que ele morreu. Acabou o culto, acabou com a cerimônia, só assim para Paulo parar de pregar. Mas mesmo assim, ele foi lá embaixo, abraçou. Ele abraçou Eutico, soprou nas narinas dele. E esse rapaz levantou. Vocês ficam despreocupados, fica sossegado, ele não morreu não. Subiu no púlpito e foi até às 6 da manhã. Está escrito lá, foi até às 6 da manhã. É duro. A gente aqui passa 15 minutos, que 15? Vai chegando 8 horas, ninguém está olhando o relógio. Se passa então, eles querem pegar o pastor lá fora. 12 horas
de palavra. E não tinha lá aquela cadeirinha confortável, ar-condicionado, não, bateria, som, guitarra, pessoas para cantar. Não tinha não, irmãos. É Paulo pregando. Talvez o momento estava muito monótono, muito cansativo. Tem pessoas que vêm na igreja, amados, também que vêm com esse sentimento. Que é tudo normal. Virou uma monotonia. A palavra já não produz o mesmo efeito. Havia um tempo, eu quando era novo convertido, eu ia para a igreja, ali começava aqueles louvor, começava uma palavra, ali se quebrantava, chorava, se arrependia, porque a palavra produzia efeito. E a palavra não era tão divulgada como é divulgada hoje, que a gente pode ouvir na internet, rádio, televisão, no carro, onde você for. Parece que a palavra foi perdendo a essência. Nós nos acostumamos com as coisas. Isso quando acontece na vida da gente, amados. Sabe o que acontece? Sabe por que acontece isso na vida da gente? Porque a gente vive uma vida de cristão na superficialidade. Superficialmente. Não existe um envolvimento com a igreja, não existe um envolvimento com a palavra de Deus, não existe um envolvimento com Deus. Vivemos na superficialidade, tudo é natural, e nós fomos chamados, amados, para viver o sobrenatural de Deus. Quando tudo está monótono, quando tudo está corriqueiro, quando tudo parece tudo igual, a gente precisa sair do comodismo, a gente precisa sair dessa superficialidade. Vai na igreja por ir, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão com Deus, mas quer ver os milagres de Deus, muitas vezes até troca a bênção de Deus pelo abençoador, quando na verdade nós devíamos viver o abençoador, e não somente a bênção de Deus. Vivemos na superficialidade, pensamos somente no ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquele outro, só ter. E amados, nós fomos chamados não só para ter, mas nós fomos chamados para ser filhos de Deus, fazermos a diferença nessa era, fazer a diferença no nosso tempo. Saia da superficialidade. Jesus chega a dizer, em Mateus 6:21, pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Não tem vivência com Deus, não tem comunhão com a palavra, não vive no sobrenatural de Deus, vive somente na superficialidade. Estou cansado, vou na igreja lá só para... Tem gente que vem dar nota para o pastor, tem gente que vem dar nota para o louvor, tem gente que vem dar nota para o levita, e esquece de adorar a Deus. Saia dessa superficialidade, tenha o teu foco em Deus também. Não pense somente no teu secular, não pense somente no teu ostracismo, no seu umbigo. Queremos ver o milagre de Deus somente quando nós vemos o nosso filho doente. Aí nós oramos, Deus tem que operar o milagre, Deus tem... Mas quando teu irmão está internado no hospital, você não visita ele para interceder pela vida dele, para interceder com a mesma intensidade. Por quê, amados? Vivemos na superficialidade. Somente quando a nossa casa é chacoalhada, somente quando a nossa vida é chacoalhada, corremos a Deus e queremos ver o milagre de Deus. Vivemos na superficialidade de Deus, mas queremos ver o milagre de Deus. Meu querido, Deus te chamou para que você viva o sobrenatural de Deus, para você ver os milagres de Deus. Deus quer operar maravilhas no teu meio. Deus quer operar maravilhas na tua casa, na tua vida. Mas enquanto você estiver nessa superficialidade, você não vai ver os milagres de Deus. Deus, Ele nos chama para sermos verdadeiramente adoradores de Deus, dependentes de Deus, sedentos de Deus. Mas, quando nós temos esse sentimento, amados,
que está tudo monótono, está tudo cansativo, vir na igreja já não é mais a mesma coisa, vir na igreja já não traz mais aquela alegria, a pregação não tem mais aquela alegria, aquela empolgação, o louvor não mexe mais no meu coração, eu não consigo arrepiar, porque nós vivemos na superficialidade. Quando vemos para a igreja, muitas vezes, saímos de casa chutando até os cachorros, quebra o pau com a mulher, quebra o pau com o marido, briga com o filho, e vem para a igreja como se fosse um giraia. A paz, meu irmão. Paz. Vai dar paz, a gente só dá aquilo que tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar paz se eu tiver paz. Vivemos na superficialidade de Deus, na superficialidade, amados. Não vivemos na profundidade de Deus. Não conhecemos o sobrenatural de Deus. E queremos chegar aqui na igreja, o pastor é o culpado. Pastor está fraco. Pastor, ele não está com a vida com Deus, não. Quem não está com a vida com Deus é você. Eu quero ver alguém contestar. Amados, a gente precisa sair dessa superficialidade, dessa religiosidade. E na igreja por querer. Tem muito crente que está dormindo, está adormecido e não sabe. Levanta de manhã, sai correndo que nem um doido. Não se lembra de agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia. Vai almoçar, vai comer, como que nem um glutão. Esquece de agradecer a Deus. Vai ler a Bíblia? Ah, não tem tempo. Ah, a correria. Mas quando pega para assistir um filme de 2, 3 horas, as 2, 3 horas passam com uma maravilha. Nem dá sono. Verdade. Quando ele vai querer ler a Bíblia, ele está já quase caindo no pé da cama, de tanto sono. O que ele vai ler? O que você vai entender? As primícias são do Senhor, amado. A tua vida pertence a Ele. Cuidado. Acorda. Desperta. Nós estamos muito preocupados com o ter e nos esquecemos do ser. Amados, quando nós estamos nessa situação, amados, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente crê. Eu preciso praticar o Evangelho. Eu não só posso ouvi-lo, eu tenho que ser praticante do Evangelho. Nós fomos chamados para ser o sal da terra. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Foi para isso que o Senhor te chamou. Mas nós muitas vezes nos acovardamos diante das ofertas, diante das pessoas. Temos que praticar, amado, aquilo que nós cremos. Tem muito crente, que é o crente 007. Ele anda com a pastinha na mão. É secreto. É o crente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Na igreja, ele é uma bênção. E glória a Deus por isso. Mas a gente tem que praticar aquilo que a gente crê, amados. Jesus falou, se nós tivermos a nossa fé, do tamanho de um grão de uma mostarda, direis a este monte, saia, e o monte deve sair. É ou não é? Vocês conhecem um grão de mostarda? É muito pequenininho, é muito, e nem, não tem fé nem desse tamanho, não tem. Uma vez o irmão me ligou, pastor, corre aqui, pastor. Por quê? Uma pessoa endemoniada aqui, pastor. Minha mulher está possessa. Eu se vira, velho. Tua mulher? Você casou com ela? É tua? Dá teus pulos, legal. Você não é crente? Não, mas tem que ser a Betânia, eu tenho que ser o pastor. Não. Mas é, amados. É só o pastor que tem poder, só a Betânia que tem poder, só o missionário que tem poder, só fulano que tem poder. Não, não, não. O Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em mim, habita também em você, meu amado.
Jesus disse que nós faríamos maiores sinais que Ele. Mas tem alguém enfermo. Na família, muitas vezes, tem alguém enfermo. Nós não temos coragem de fazer uma visita. De colocar a mão sobre a cabeça desse enfermo. Sai a enfermidade em nome de Jesus. Nós não temos coragem. Você se acovarda muitas vezes. Não pratica aquilo que crê. Mas quando o negócio aperta para o teu lado, quando é com você, aí você quer ver o milagre de Deus. As coisas não são bem assim. Ele nos chamou para que nós viemos fazer a diferença. Ele nos chamou para que nós viemos testemunhar do seu poder, testemunhar do seu nome. Você é a igreja do Senhor. Você foi comprado por Ele. Não foi só o pastor que foi comprado por Ele, pelo sangue dele, não. Você também foi comprado, você faz parte desse corpo. Saia da superficialidade, pratique aquilo que você crê. Amados, quando nós estamos nessas condições, o próprio Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu lembro quando eu me converti, eu fumava. Eu passei um tempo na igreja fumando. E quando dava vontade de fumar, eu me escondia para fumar. Olha só como a gente é criança, como a gente é inocente. Está lá. Só vê só a fumacinha subindo. Amados, os olhos do Senhor estão em toda parte. Eis que os olhos do Senhor correm por toda a terra. Nós achamos que nos escondemos do Senhor. Achamos que nos escondemos, podemos nos esconder do Senhor. Não tem, tudo está patente aos olhos dele. Nada escapa dos teus olhos. Amados, quando a gente está nessas condições, amados, quando está tudo normal para nós, quando a palavra já não é o suficiente, quando a gente está buscando algo a mais que a palavra, amados, nós precisamos assumir, tomar uma posição no corpo de Cristo. Amados, a igreja é como se fosse o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós, igreja, é o corpo de Cristo. O corpo tem lá os seus membros, e nós somos membros desse corpo. Uns é braço, outro é perna, outro é orelha, né, meu irmão? Mas cada um tem uma função, cada membro tem uma função neste corpo. A gente não pode ser uma verruga. Conhece verruga? É verruga ou verruga? Verruga. Então, vocês sabem o que eu estou falando. Que não dá nada, não serve para nada. O que serve a verruga? Para coçar contra a coceira. Então, deixa uma coceira assim, coçar com a verruga. Não sei. Amados, todos nós fomos chamados para fazermos partes desse corpo, sermos membros desse corpo, e todo membro tem uma função. Imagina o teu corpo. Você, mulher, tem muita vaidade, apesar que tem muito homem vaidoso também. Tem homem que, olha, eu, graças a Deus, não tenho mais cabelo, mas olha, tem cada um que é bênção. Mas tem mulher assim, que se implica com o nariz dela, né? Ela implica que o nariz é comprido, o nariz é achatado, as ventas é grande. Implica, mulher, né? Tem pessoas que implicam com aquilo. Agora você vai lá e tira o nariz dela e tapa o nariz dela. É um órgão do corpo, é um membro do corpo. A pessoa vai ficar de boca aberta. Vai falar de boca aberta. Amados, todos nós somos membros de um corpo. Se você não fazer a tua função, se você não cumprir com a tua função, o corpo, ele vai ser danificado. O corpo vai passar por necessidade. Tem órgãos do nosso corpo que a gente despreza, amado. É ou não é? Não tem os órgãos que a gente despreza?
Mas ai de nós se não tivesse ele. Ai de nós se nós não tivéssemos esse órgão. Você sabe o que eu estou falando? A coisa não funciona. O corpo fica debilitado. E digo mais para nós, esse corpo bonito que nós temos, né? Esse corpo vantajoso, tem alguns que têm até o peito de pombo, né? Estufadão. Amados, a gente não é nada. Um vírus, uma pequena bactéria, ele derruba todo esse corpo osarrão aí. É ou não é? E nós muitas vezes se gaba desse corpo. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é membro deste corpo. E você foi chamado como uma função desse corpo. E você tem que cumprir a sua função. Se não, amado, a gente não tem compromisso com a igreja. A gente não se envolve com a igreja. Não tem responsabilidade nenhuma em relação à igreja, em relação à fé. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um certo ponto que você vai se sentir um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Você está fora do contexto. Por isso, meu amado, olha o que Paulo diz aqui em Romanos 12. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, anima, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mas trabalhe, se envolva no corpo de Cristo. Você vai ver que vai passar esse sentimento aí de está tudo normal. Perdeu a graça. Você vai ver, meu amado, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te tomar nas tuas mãos. Amados, os dons ainda nos dias de hoje, eles prevalecem. Os dons são ferramentas para a igreja. Um tem o dom de ensinar. Ensina, desenvolva, se envolva. Só assim você vai se sentir útil na obra. Só assim o Senhor vai te usar. Você vai ver os grandes milagres que o Senhor faz. Tem muito crente dormindo. Tem muito crente que acha que foi chamado para ficar sentado no banco. Ninguém foi chamado para ficar sentado. Nós somos chamados para trabalhar para o Senhor. Você foi chamado para executar a obra de Deus. Mas o que eu digo, tem muito crente dormindo, que não tem coragem de assumir uma postura, uma posição diante de Deus. Aí vai indo, desanima, passa o tempo, um domingo, outro domingo, quando vai ver, está com 2 pés, parece o crente Raimundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Amados, ore a Deus, Senhor, aviva meu coração, aviva minha fé, aviva minha alegria, me devolve a alegria do primeiro amor. Foi a oração que Davi fez no Salmo 51. Aviva, Senhor, eu preciso de um avivamento, eu preciso de um despertamento. Me capacita, me levanta, me ajuda. Mas muitas vezes nós oramos, Senhor, abre a porta. Senhor, me ajuda a trocar meu carro. Senhor, me ajuda a trocar o meu pneu. Senhor, me ajuda a trocar minha casa. Senhor, me dá um casamento novo. Não, que isso? Nós estamos só preocupados em ter, amados. Nós não estamos preocupados em ser. Por isso nós vamos apagando. Com o tempo vai apagando, vai desanimando. E vai dormir na fé. Dormir na esperança. Encerrando aqui, meus queridos, quando a palavra de Deus já não é o suficiente para você, a gente precisa voltar a ser adoradores, verdadeiros adoradores, que servem a Deus, que adorem a Deus, sem esperar nada em troca. Ele já fez tudo por você. Ele arquitetou todo um plano para elaborar a salvação. E, aliás, a nossa salvação começou lá na eternidade. Antes da criação do mundo, a salvação já estava sendo preparada.
Você vê lá em Gênesis, capítulo 2, 3 de Gênesis, Deus já anunciando a vinda do seu filho. Que a mulher pisaria, a semente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Estava anunciando a vinda do Filho de Deus. E ele veio. Ele arquitetou todo um projeto. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. O cânon bíblico já foi fechado. Já foi encerrado. Alguns pregam que o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito pela igreja de hoje. Pode ser verdade. É verdade. Mas o cânon bíblico fechou. Nós temos que crer em Deus como Ele é. Nós não precisamos de malabarismo, buscar malabarismo para acreditar em Deus. Nós não precisamos de milagres para crermos em Deus. Ele é o que é. Ele sempre foi e sempre será Senhor. Não existe privilegiados para com Deus. Pastor não é privilegiado para Deus. Quando Ele é para nós, Ele nos vê como filhos. Filhos de Deus. Verdade, cada um tem a sua função no corpo. Tem muito crente que está dormindo. Que esqueceu as suas funções para com o corpo. Muitos dizem que o trabalho na igreja é um trabalho voluntário. Mentira. Não é voluntário, não. Trabalhar para o Senhor é uma obrigação. Porque Ele nos salvou. Ele nos trouxe a salvação. Ele nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado. E nos levantou e nos deu vestes novas. Se trabalhamos ao Senhor, é por gratidão, porque Ele é Deus e Ele merece. Deus jamais vai descer do céu, se apresentar em pessoa para dizer, eis-me aqui. Se você esperar por isso, esquece. Ele já se revelou através da sua palavra. Ele já se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Se Ele realizar o milagre, Ele é Deus. Se Ele não realizar o milagre, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. E nós devemos adorá-lo pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Ele já fez o que tinha para fazer. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para resgatar a você e a mim também. Concluindo aqui, amados. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém?